Olá, eu sou Edson Zogby, especialista em marketing de varejo, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as tendências do varejo. Falar sobre tendências parece um negócio muito escorregadio, né? Da onde você pega uma referência e tal, mas existem várias maneiras de você observar o andamento histórico do negócio e descobrir para onde ele está caminhando. Fora o andamento histórico de um segmento de mercado, no caso o varejo, você também tem toda a tecnologia, o comportamento das pessoas, né? Tudo isso indicam as tendências, né? Então, a principal tendência que existe hoje no varejo é um estrangulamento que sofre o varejo de médio porte, né? O que é esse estrangulamento? O varejista de médio porte, ele vai crescendo, ele monta um varejo, vai crescendo, crescendo, chega num tamanho médio e ele começa a sentir uma pressão muito grande para crescer, né? Para acompanhar o crescimento dos outros, né? A gente vai se aprofundar nisso, mas o que determina, né? Antes de falar sobre essa pressão que o varejista sofre, o que determina o tamanho do varejo, né? Como é que a gente fala que o varejo é de pequeno, médio ou grande porte? O que determina o tamanho do varejo é o olhar do consumidor. Como o consumidor entende aquele varejo. Porque depende muito do tipo de produto que é vendido. Depende do mix de produtos que é vendido na loja, o consumidor vai ter uma percepção se aquele varejo é pequeno, médio ou grande. Eu vou dar um exemplo. Se você tiver uma loja de relógios, numa cidade do interior, que não seja um centro urbano muito grande, e aquela loja é a única numa área muito extensa, né, aquele varejo de relógios para o público que frequenta, ele pode ser considerado um varejo de grande porte, porque o olhar do consumidor vai falar assim, aquela é a maior loja de relógios que eu conheço, que tem aqui na região. Então, esse olhar do consumidor dá a definição se o varejo é pequeno, médio ou grande. Então, não tem nada a ver com a metragem quadrada da loja, não tem nada a ver com o faturamento, não tem nada a ver com a quantidade de propaganda que o varejo faz, e sim como o consumidor observa aquele varejo. Então, se sobre o olhar do varejo ele considera aquele varejo pequeno, ele é pequeno. Se ele considera grande, é grande. Se considera médio, é médio. Então, antes de pensar como o varejista vai classificar o varejo, é importante que ele entenda como o consumidor observa, porque esse olhar do consumidor é que vai gerar a cobrança do consumidor perante a loja. Essa é uma loja pequena, então eu desejo isso, isso, aquilo. Essa é uma loja média, então a minha pretensão é essa, essa, essa. Essa é uma loja grande, a minha pretensão é assim, assado. Bom, esse olhar do consumidor, ele varia de acordo com o produto que está sendo consumido. No varejo, o consumidor muda de comportamento muito rapidamente. Depende da loja que ele está frequentando, ele tem um tipo de comportamento. Então, por exemplo, no material de construção, vou dar um exemplo bem prático, né? No material de construção, todos os tipos de consumidores, eles são muquiranas, eles pechincham, eles querem preço barato. Por quê? Porque construir uma casa é caro para alguém da classe E, é caro para alguém da classe C, é caro para alguém da classe A. A pessoa que constrói a casa, ela sempre vai investir muito na construção do imóvel. Muito mais do que ela ganha no decorrer de um mês, do que um salário. Então, qualquer classe social no material de construção vai ter um comportamento de brigar pelo preço, de pechinchar. Eles vão comprar produtos diferentes. Alguém da classe A vai comprar uma banheira muito cara. Alguém da classe E vai comprar um chuveiro. Mas para todo esse tipo de compra, o consumidor vai ser mão de vaca, ele vai pechinchar, ele vai negociar. Então, o tipo de mix de produto que é oferecido é que faz o relacionamento do consumidor com o varejo. Bom, não dá então, se você pensar que o relacionamento do varejo com o mix de produtos é o que define o consumidor, não dá para você descrever o consumidor com dados de classificação tipo renda ou cultura, né? É comum a gente falar, por exemplo, no varejo de moda, que pessoas que têm uma baixa renda compram grifes. Por quê? Porque ela quer ter aquele objeto de consumo, ela quer ter aquela calça de grife, mesmo que custe um salário inteiro de um mês ou de 2 meses. Então, como é que você vai classificar esse cliente? Né? Você vai descobrir que aquele cliente quer o produto, deseja o produto e tem um comportamento que tem a ver com aquele produto.
né? Ele é aspiracional daquele produto. Então, não tem nada a ver com a renda, não tem nada a ver com dados cadastrais do cliente, tem a ver com o jeito dele se portar. Bom, como é que você descobre como é que é esse olhar, esse relacionamento? Através de pesquisa que você faz junto aos clientes no ponto de venda, com questionário, com filmagem, qualquer tipo de pesquisa que você puder fazer no varejo, você vai descobrir esse relacionamento, observando. Então, o método não importa, o que importa é que você colhe esse tipo de informação para saber qual é o olhar que ele tem sobre o seu negócio, se ele te considera pequeno, médio ou grande. Por que tudo isso, né? Porque se ele te considerar médio, agora eu vou entrar no assunto do estrangulamento que o varejo de médio porte sente. Se ele te considera médio, ele vai cobrar de você, varejista, tudo que tem no varejo grande. Por quê? Porque o ser humano é dualista. O que isso significa? Que ou a gente considera um varejo pequeno ou grande. Dificilmente a gente vai falar assim, esse é médio, eu vou lidar com o médio. O ser humano não lida, ele lida com os extremos, não lida com o meio termo. Então, ou ele vai te considerar um varejo pequeno, ou ele vai cobrar de você médio que você tenha todo tipo de conforto e de situação que o grande oferece. E isso gera uma pressão no varejista. O varejista percebe isso. Então ele precisa ter todo tipo de oferta, benefício, serviço, valor agregado que o grande tem. Então obriga o varejista médio a caminhar rapidamente, investir, correr atrás de se tornar grande. Essa pressão é gerada pelo comportamento do consumidor. Bom, a empresa de porte médio sente isso e força-se a investir para se equiparar aos grandes, né? Ela tem que crescer para compatibilizar o investimento com o resultado. Ou seja, quem faz a pressão, essa cobrança que existe, que não é uma cobrança declarada, mas pelo comportamento do consumidor, ela aparece no dia a dia da loja, ela faz com que o varejista médio invista no negócio. Se ele investe, ele tem que ter retorno para compensar. Então ele vai ter que investir em variedade do mix, ambientação de loja, preço competitivo, facilidade